todo vício é fruto de um estado de sofrimento. E por que não dizer que o próprio pecado também é a incapacidade do ser humano lidar com a sua própria realidade, com as suas próprias frustrações e, em última análise, com o seu próprio vazio interior. A teologia nos ensina que o ser humano se aparta de Deus. E quando ele se aparta de Deus, é deixado ali um grande vazio existencial dentro de si próprio. Vazio esse que precisa ser preenchido com as coisas do mundo. E por esse vazio ser tão grande, a gente não consegue preenchê-lo. E aquilo que é contrário às virtudes, que são os vícios, começam a se proliferar. Sim, meus irmãos, os vícios são produto de um problema muito maior e muito mais profundo. Por isso, Jesus, sabendo desta condição humana, sempre teve um olhar misericordioso para com o homem. Ou seja, os comportamentos desordenados, os vícios, indicam o grande sofrimento que aquelas almas estavam passando. Por isso Jesus fala que ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Faça o exercício, todos nós temos os nossos impulsos desordenados. Por exemplo, um dos grandes problemas atualmente é a questão do celular e das redes sociais. Para as crianças, inclusive, já se tornou um grande problema. E esse comportamento compulsivo nos mostra o quê? Que muito provavelmente grande parte da humanidade, inclusive as crianças, estão sentindo um grande vazio existencial. E aí algo que é muito importante falar aqui com vocês é que o comportamento compulsivo e o pecado andam lado a lado. Um retroalimenta o outro. Mas, diante de tudo isso, qual reflexão fica? Será que eu tenho percebido as minhas próprias compulsões e os meus comportamentos desordenados? E, principalmente, será que eu tenho olhado para o meu próximo pelo viés do julgamento ou pelo viés da misericórdia? Se todo comportamento compulsivo, na verdade, significa que aquela pessoa está sofrendo e que ela está sentindo um vazio existencial, por que eu faria isso com ela? Por que nós somos tão cruéis com aqueles ao nosso redor? Por que temos a seta tão apontada para as pessoas? Sendo que nós também temos as nossas compulsões e o nosso próprio Mestre nos ensinou para sermos misericordiosos com todas as pessoas, inclusive aquelas que estão aflitas, perdidas em seus caminhos e que não conheceram ainda a verdade em Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas de que o olhar de Deus para com a gente é um olhar de piedade. Às vezes eu estou aqui em cima refletindo, eu vejo tantas pessoas lá embaixo e vejo a quantidade, claro, de pessoas e também fico imaginando as aflições de cada um, quais os desafios que cada pessoa no mundo inteiro está passando, tendo suas dificuldades pessoais, aquelas coisas que sequer comentam com as outras pessoas. Cada um tem seus desafios, né? E nós sempre estamos com a seta apontada para os outros e não para resolver as nossas próprias afeições desordenadas. Temos muito que aprender ainda com Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Por tudo que eu já estudei de cristianismo, eu acredito que esse é o grande desafio para colocarmos em prática na nossa vida. E você, o que pensa a respeito disso? Obrigado por chegar até aqui.